Capítulo 166. Um encontro perigoso. Após a repentina parada do Murdoch, da pergunta que ele fez, e dos avisos do Gold, Zhao Tian arqueou as sobrancelhas e disse: eu sou apenas um aprendiz de medicina e alquimia, que está tentando arranjar um emprego, e o meu amigo aqui é um comerciante que tem me acompanhado há alguns anos. Murdoch, que estava focado nos olhos de Zhao Tian, sorriu e falou: eu sabia que vocês não eram daqui, mas... por favor, me digam. O que levou um aprendiz de médico e um comerciante a andarem juntos? Novamente, Zhao Tian teve que controlar a sua linguagem corporal, principalmente a dos olhos, e respondeu enquanto fazia um rápido movimento com os olhos, para cima à esquerda, posição esta que demonstra que um indivíduo está resgatando memórias visuais. Eu sou bom em refinar algumas pílulas, mas sou péssimo em negociações. É por isso que nós dois nos juntamos. Eu as refino e ele vende. Depois que a voz de Zhao Tian caiu, Murdoch manteve o seu sorriso e falou com Ye Yang: garoto, você tem olhos bem peculiares. Isso não assusta os seus clientes? Ye Yang deu um breve olhar para a esquerda, movimento este que ativa as memórias auditivas, e respondeu: alguns falam que é assustador, mas, no fim, o que importam são os preços e a satisfação do cliente. Assim que a voz de Ye Yang caiu, Zhao Tian perguntou para Murdoch: senhor, eu ouvi te chamarem de Murdoch. É o senhor mesmo? O famoso Murdoch, o líder dos salvadores. Instantaneamente, Murdoch colocou a mão direita no peito e respondeu num tom modesto: o meu nome é Murdoch, e eles realmente chamam os meus amigos de salvadores. Contudo, eu sou apenas um médico que fez o que era necessário para salvar vidas. Eu não mereço tanta fama. Eu só fiz a minha obrigação. Zhao Tian fez uma expressão bajuladora e falou: o seu nome é falado em todos os cantos país. É uma honra conhecê-lo. Eu vim para cá, pois eu queria estudar o feito de vocês e aprender com os melhores. Por sua vez, Murdoch deu um sorriso de canto, se inclinou e cochichou para Zhao Tian: não conte para ninguém, mas, já que você tem tanta estima por nós, eu tenho que ser sincero. Na verdade, fomos nós quem criamos o vírus, para depois nos transformarmos em heróis. Imediatamente, o corpo de Zhao Tian enrijeceu e ele ficou sem reação. Por que diabos o Murdoch diria uma coisa daquelas para um viajante qualquer? Vendo o quão surpreso Zhao Tian tinha ficado, Murdoch sorriu e falou: pense. Esse seria o cenário ideal para qualquer um que quisesse fama. Durante o momento de espanto de Zhao Tian, Gold interviu e falou num tom de aviso: moleque, não caia no jogo dele. Ele está te testando. Assim que a voz do Gold caiu, Zhao Tian limpou a sua mente, sorriu e falou: realmente, esse seria o cenário ideal, mas... eu sei que médicos nunca fariam uma coisa dessas. Principalmente quando ficariam marcados, como o senhor ficou. Ha 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 ha, Murdoch gargalhou, antes de falar com uma voz empolgada: esse é o espírito. Nós, médicos, devemos acreditar na ética dos nossos. Contudo, eu sou um amante de conspirações e devo confessar que, esse seria um prato cheio para os meus anseios. É uma pena que, no final, as coisas realmente tenham sido tão simples e sem nenhuma grande conspiração. Ha 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 ha, Zhao Tian gargalhou de volta e respondeu: o senhor tem um ótimo senso de humor. Uma grande conspiração seria mesmo empolgante, mas... eu acho que o senhor está apenas tentando evitar a fama e reduzir a grandeza dos seus feitos. Murdoch sorriu e falou: você é um garoto esperto. É verdade, eu vivo tentando dizer às pessoas que eu não fiz nada demais, mas, na realidade, eu só faço isso para evitar toda essa fama. Eu nunca pedi por tanta atenção e vou confessar que, às vezes, eu sinto que ela é exagerada demais. Zhao Tian também sorriu e falou: a sua fama vem da gratidão das pessoas. Não há nada que vá fazê-la diminuir. Assim que Zhao Tian terminou de dizer aquilo, Murdoch encolheu os ombros e falou num tom desanimado: o pior é que você está certo.
Não tem como eu me livrar disso. Eu daria tudo para estar no seu lugar. Zhao Tian respondeu prontamente. Haha. Jovem, depois, venha até a nossa loja e faça o teste para se tornar um de nós. Quem sabe assim, o seu desejo não se torne realidade, Murdoch falou. Pode apostar que eu irei. Zhao Tian respondeu. Pois bem. Foi um prazer conhecê-los, mas é uma pena que eu não possa prolongar essa conversa. Eu ainda tenho muitos afazeres à minha espera, Murdoch falou enquanto acenava com a cabeça. Nós também estamos lisonjeados, por conhecê-lo. Zhao Tian respondeu em nome dele e de Ye Yang. Assim que terminaram de se despedir, Zhao Tian e Murdoch acenaram com as cabeças e, de novo, trocaram uma breve encarada. Depois, Murdoch se virou e começou a caminhar na direção a qual ele ia anteriormente. Após Murdoch e seus homens se distanciarem alguns passos, um dos homens dele sussurrou, chefe. O senhor desconfiou de alguma coisa naqueles dois. Murdoch manteve a mesma expressão gentil de sempre, e respondeu, com certeza, tem algo de errado com aqueles dois. Eles são inocentes demais para pensarem que, usando apenas o controle dos olhos, eles me ludibriariam e eu não saberia que eles estavam mentindo. O homem acenou com a cabeça e perguntou, o senhor quer que a gente dê um jeito neles? No mesmo instante, enquanto eles passavam por uma área pouco movimentada, Murdoch mudou de expressão e alargou um sorriso sinistro, antes de falar, ha 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 ha. Se aqueles dois bebês estão tentando algo contra mim, dê um pouco de corda para eles e vamos ver do que eles são capazes. Deixe-os livres, sem nenhuma vigilância ou ataque surpresa. Ha 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 ha. O nosso plano já chegou a um estágio praticamente irreversível, então. Está na hora de eu ter um pouco de diversão, Murdoch terminou de falar e, assim que ficou às vistas das outras pessoas, mudou de expressão, novamente. Enquanto Murdoch tinha aquela conversa, Zhao Tian e Yang também conversaram. Que cara esquisito! Parecia que cada movimento que eu fazia e até mesmo o tom das minhas palavras estavam sendo analisados por ele, Yang comentou num tom de preocupação. Zhao Tian concordou com a cabeça, e respondeu, ele é esperto demais. Eu nunca pensei que me depararia com um adversário tão inteligente quanto ele. Yang, eu não sou bom em ler linguagens corporais, mas eu percebi que você estava tentando lê-lo. Você conseguiu alguma coisa? Zhao Tian fez uma expressão de complicação e respondeu, de acordo com a leitura que eu pude fazer, quase tudo o que ele disse era mentira. Ele só disse a verdade quando cochichou para mim sobre aquela história de conspiração. Yang, incrível. Então nós já temos um ponto de partida. Zhao Tian sacudiu a cabeça e falou, não? Ele pode ter manipulado a linguagem corporal dele, assim como nós fizemos. Agora, mais do que nunca, nós devemos ter cautela e ficar na espreita sem fazer nenhum movimento. Eu estou com um mau pressentimento. Yang concordou e falou, se é assim. Eu sugiro que façamos o que a nossa história de cobertura diz. Vamos agir como se realmente fôssemos uma dupla composta de um aprendiz de medicina e alquimia, e um comerciante. Zhao Tian, eu concordo. Vamos ter cautela e ver como a situação irá evoluir. E quanto ao teste para se tornar um salvador? Você tentará? Yang perguntou num tom de dúvida. Zhao Tian fez uma expressão séria e respondeu, eu tenho que ir, mas eu farei o possível para ser reprovado. Isso é sério? Yang perguntou. Sim. Eu estou com um pé atrás quanto àquele Murdoch. Eu acho que tentar me aproximar não será uma boa opção, Zhao Tian respondeu. Certo, é melhor não se arriscar muito. Yang comentou, antes de dizer, vamos procurar um lugar para ficar e, depois, vamos continuar com os nossos disfarces. Zhao Tian concordou com Yang e eles começaram a procurar uma hospedaria para ficar. Após alguns minutos, eles encontraram uma boa hospedaria, com um preço justo, em um local mais afastado do centro da multidão.
Vamos ficar por aqui. Zhao Tian falou com Yang após acertar as coisas com um jovem, dono da hospedaria, e escolher alugar 2 quartos, um para ele e o outro para o Yang. Depois que Yang pegou as chaves do quarto dele e subiu algumas escadas, Zhao Tian permaneceu no térreo da hospedaria e se dirigiu ao bar, a fim de captar mais algumas informações. Depois de tomar algumas bebidas e ouvir várias conversas irrelevantes, Zhao Tian finalmente escutou algo interessante. Vocês ficaram sabendo sobre o complexo da cura? Um homem perguntou para um grupo de 4 amigos que o acompanhavam na bebedeira. Sim. Isso é triste, mas eu torço por eles. Um dos homens da mesa respondeu. Eu também fiquei triste quando soube o que está acontecendo, mas parece que os salvadores ofereceram uma ótima proposta de compra para eles. Um outro homem comentou. Dizem que eles não querem aceitar a proposta do Sr. Murdoch. Um outro homem falou. Seria uma loucura fazer isso. Eles estão à beira de falir, mas se aceitarem a proposta dos salvadores, eles terão uma chance de se reerguer. O primeiro homem falou. O ancião Namuk é um velho teimoso, mas eu posso entender as razões dele. Deixar as terras onde os seus antepassados viveram e prosperaram é realmente difícil. Outro homem comentou. Isso está certo, mas o que eles estão tentando fazer é uma catástrofe. Outro homem falou. Você está sabendo de alguma coisa? O que eles estão tentando fazer? Outro homem perguntou. Eu tenho 2 irmãos na guarda de Turup, e eles me disseram que o Yondo tirou alguns dias de férias, para treinar os seus irmãos de clã, para participarem do torneio dos melhores. O homem explicou. O que? Eles estão ficando loucos. Um dos homens praticamente gritou de surpresa. A teimosia do ancião Namuk passou dos limites. Eles nunca foram lutadores na vida, mesmo o Yondo, que entrou para a guarda de Turup, não se destaca em nada. Eles não têm nenhuma chance. Um dos homens falou num tom exaltado. Eles estão desesperados e não querem perder aquelas terras. Eu creio que ninguém conseguirá mudar a cabeça do ancião Namuk. Um dos homens comentou. Mesmo que um milagre aconteça, e eles consigam ter uma boa colocação no torneio dos melhores, quem garante que a situação deles mudará? Um homem comentou. Nisso eu já discordo de você, um dos homens comentou. Antes de explicar, nós sabemos a importância desse torneio e o que ele traz de benefícios. Além da fama e do prêmio em dinheiro, ele concede influência, carisma e, principalmente, uma vaga no conselho da prefeitura de Turup. Uma vez lá, no conselho da prefeitura, o ancião Namuk terá mais armas para lutar pelos interesses do clã. Além disso, a premiação para um eventual 6º ou 5º lugar do torneio, já é o suficiente para que aquele clã se mantenha e tente se reerguer. Depois que a voz daquele homem caiu, o homem que começou a conversa falou, isso tudo é uma vida de sonhos. Infelizmente, as receitas e as técnicas de tratamento medicinal deles ficaram obsoletas. A menos que eles consigam receitas ou tratamentos que, pelo menos, se aproximem daqueles usados pelos salvadores, eles continuarão na mesma situação. Também tenho que lembrar que, quando a gente ficou à beira do precipício, foram os salvadores quem nos tiraram de lá. Entre comprar uma medicina dos salvados e do clã do ancião Namuk, eu optarei por ajudar aqueles que salvaram a minha vida. Assim que aquele homem terminou de falar aquilo, um homem se levantou, bateu na mesa e falou, ingrato. Eu não acredito que estou ouvindo isso. É claro que os salvadores resolveram o problema, mas nenhum de nós pode se esquecer dos sacrifícios dos médicos do clã da graça. Eles perderam todos os seus médicos e alquimistas adultos enquanto tentavam nos ajudar, mas mesmo antes disso, eles sempre foram filantropos que atendiam aos mais necessitados, sem cobrar nada. Ei! Se acalme, cara, os outros homens se assustaram com a reação daquele homem e tentaram acalmá-lo. Bang! Ainda nervoso, o homem bateu a mão na mesa, deixando algumas moedas sobre ela, e falou, eu não bebo com ingratos.
Após dizer aquilo, o homem se virou e saiu do bar. O que aconteceu com ele? Um dos homens que ficaram na mesa perguntou. Bem antes do surto que quase nos matou, a atual esposa dele, que era de uma família pobre e sem cultivo, teve um grave problema de saúde e o clã da graça a salvou. Um dos homens explicou. Assim que a voz daquele homem caiu, um outro homem olhou para o dinheiro sobre a mesa e falou: Eu amo os salvadores, afinal, eles nos salvarão. Porém, é uma pena que, depois que eles se instalaram em Turop, vários clãs medicinais e alquímicos estão indo embora devido à falência. Enquanto a situação começava a ficar mais tranquila, Zhao Tian, que estava bebendo uma caneca de cerveja, escutou uma voz feminina. Não se preocupe. Ultimamente as coisas têm ficado bastante instáveis por aqui. Uma jovem atendente, com belos traços indígenas, falou enquanto limpava o balcão. Olá, Zhao Tian cumprimentou a atendente, antes de comentar, isso foi muito repentino. É sempre assim. A atendente fez uma expressão complicada e respondeu, não era, mas ultimamente tem sido. Depois do surto e da quarentena, as pessoas de Turop começaram a ter desentendimentos que antes não tinham. Eu imagino que deve ser difícil de lidar com as perdas que eles tiveram, Zhao Tian falou. Cada um lida do seu próprio jeito, mas é difícil para todos. Todos perderam algum amigo ou ente querido. A atendente falou. Zhao Tian fez uma expressão complacente, bebeu um gole da sua bebida e se levantou, antes de dizer, obrigado, pela bebida. Eu acabei de chegar na cidade e tenho algumas coisas para resolver. Depois de dizer aquilo, Zhao Tian se virou e saiu do bar. Já no seu próprio quarto, Zhao Tian se deitou e pensou, então era por isso que aquele clã estava treinando tão desesperadamente. Eu acho que eu não terei muito sucesso nas vendas de amanhã. Zhao Tian pensou aquilo porque, ao que tudo indicava, o Murdoch e os salvadores tinham monopolizado as demandas médicas e alquímicas de Turop.